Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos sobre os seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente segunda-feira para você, para sua família. Deus nos abençoe. Uma semana de trabalho excelente para todos nós. Muito bem. O evangelho de hoje, Jesus conta 2 parábolas, uma do grão de mostarda e a porção de fermento. O que é que a gente deve entender desse evangelho, né? Que Jesus está nos ensinando, né? Que ele costuma realizar grandes obras a partir de coisas pequenas, né? Então, se a gente abre o coração para a graça de Deus, Deus vai suscitar dentro de nós, né, grandes coisas, começando com coisas pequenas. Então, a gente observa que o grão de mostarda é uma coisa tão minúscula que quase some. Se cair no chão, a depender do lugar que caiu, a gente vai ter dificuldade de encontrar. Parece uma coisa frágil, sei lá, mas carrega uma força que talvez a gente não consiga enxergar. Porque quando ele é plantado, como Jesus disse, né, ele cresce e vai se tornar um abrigo até para as aves. A palavra de Deus, meu irmão, também é assim. Quando a gente acolhe a palavra de Deus, com o coração aberto, na fé, na humildade, essa palavra ela vai começar a agir dentro de nós de uma forma silenciosa. E vai haver uma transformação de vida que talvez nem percebamos imediatamente, né? Mas com certeza ela vai transformando os pensamentos da gente, vai mudando a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, vai sarando as nossas feridas, vai nos trazer correções interessantes, né? Vai abrir os nossos olhos espirituais, corrigindo nossos caminhos, vai fortalecer a nossa caminhada de fé como católico, como devoto de Nossa Senhora. Isso é grandioso. E para nós que queremos a salvação que vem de Deus, isso é de suma importância. Então, a palavra de Deus vai agir como aquela semente. Ela foi plantada pequena, mas se tornou grande. A palavra de Deus se tornará grande caindo no nosso coração, no terreno fértil. A gente quer, muitas vezes, que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? Da nossa maneira de pensar, de agir. Não é assim, não. Então, eu não posso negar, eu também sou tentado a isso, né? A gente deseja resposta imediata para as orações da gente. Então, a gente quer mudança logo. A gente reza um texto e quer que o céu se desabe em cima da gente. Eu sei que isso é possível, claro. Rezou com fé, até uma Ave Maria já resolve. Mas a gente precisa escutar através dessa palavra. Jesus está nos ensinando que o reino de Deus, ele cresce como uma semente. Ele cresce no silêncio, escondido dos olhos humanos. É o tempo de Deus. Em resumindo, é o tempo de Deus. Você não pode plantar hoje, Jesus fala do grão de mostarda, mas você não pode plantar hoje um milho e querer colher amanhã. Ele tem um tempo, né? Então Deus também é assim. A semente da palavra cai na vida da gente.
E aí vai ter o tempo dela, assim, produzir efeitos espirituais na vida da gente. Sabe por quê? Veja bem, você escuta o evangelho, como esse evangelho de hoje que eu estou aqui tentando meditar para vocês. Eu falo aqui, eu li, estou explicando um pouco, mas você escutou, achou interessante? Eu estou tentando te mostrar uma direção. Aí lá adiante você vai lembrar dessa palavra e você vai compreender. Um outro leigo, um padre, vai dizer uma outra palavra, vai se encaixando naquilo que eu estou dizendo, e aos poucos você vai ver que está havendo uma transformação interior no seu coração. Então, assim como a semente que é plantada tem o seu tempo para crescer e dar fruto, a palavra de Deus precisa primeiro ser acolhida. Quando você acolhe, ela foi plantada. Aí ela vai começar a produzir frutos, por quê? Para ela produzir frutos, você precisa rezar. Não é só você escutar a palavra de Deus. Você escuta a palavra de Deus, depois você reza, depois você deseja que essa palavra transforme, e tudo isso, esse processo, que é interessante, vai trazendo transformação. Repito, às vezes a gente nem percebe que está havendo essa transformação no coração, porque a gente é do imediato. A gente é daquele que quer o visível, palpável. Compreende? E Deus trabalha de outra forma. E é isso que Jesus está nos apontando nesse evangelho. A gente sabe que nascemos numa família católica. Minha mãe teve 19 filhos, por exemplo, né? No meu caso. E a gente precisa lembrar quantas sementes, né, foram lançadas por nossa mãe quando rezou com a gente, por nosso pai, pelo padre lá da nossa paróquia, lá no passado. Então, quantas pessoas tiveram suas vidas transformadas por uma simples palavra? Um convite para rezar na roça, aquelas senhoras devotas de Nossa Senhora, rezando ofício, a ladainha, fazendo procissões, né? Então, ali também foram sementes, né, que foram lançadas na vida da gente. Eu não esqueço, por exemplo, de um casal, Euclides e Dona Evangelina, que vivia perto de nós, né? Dona Geminiana e o Zeca. Há muitas pessoas boas que passaram na vida da gente. Não era nem parente da gente, mas vivia perto. A gente ia na casa dessas pessoas bem simples, pobres, né? Mas com uma riqueza espiritual grandiosa. Essas pessoas nunca serão beatificadas, nunca serão canonizadas, mas elas foram pessoas santas e que elas deram exemplo. E eu estou aqui te testemunhando. São casos, meus irmãos, de pessoas que quando eu nasci já estavam aí. Pessoas que morreram há 38 anos atrás, 40, 45 anos atrás, e que eu, né, ainda criança, vi e não esqueci. Mas por que eu não esqueci? Se fosse gente que não prestasse, eu não estaria lembrando de forma nenhuma. Mas eu vi com os meus próprios olhos, eu achava bonito aquela vida que as pessoas tinham e levavam, naquela simplicidade, naquela fé bonita, na devoção à Nossa Senhora. E minha mãe e meu pai levavam a gente para essas procissões. E a gente, né? Então, eu digo que foram sementes lançadas e que produziram frutos na minha vida. Portanto, eu estou aqui te relembrando, né? São coisas bonitas que não voltam mais. É uma pena, né? Então, talvez, e na maioria dos casos, a pessoa que semeou não tenha vivido o suficiente para contemplar esses frutos, como no caso desses dois casais. Eles não viveram o suficiente. Já morreram 37 ou outros há mais de 40 anos. Mas Deus não perde nenhuma das sementes que eles lançaram. Então, eu sinto no meu coração alguma coisa de bom que veio através desses dois casais que viviam ali perto de nós, né? Então, são coisas boas que a gente não pode esquecer. Aqui, voltando para o Evangelho, aí Jesus fala do fermento, né? Então, essa parábola do fermento vai trazer uma riqueza espiritual grandiosa para esse ensinamento. Ou seja, o fermento é colocado dentro da massa. Ele desaparece, mas a sua ação transforma tudo, entende?
Vocês, mulheres, por exemplo, que sabem fazer bolo, essa coisa, eu não sou desse, não tenho esse dom não, tá? Então, nós católicos também somos chamados, né, a estar no mundo como fermento. A gente não precisa fazer barulho, nem buscar reconhecimento, nem holofote, fama, nada, aplauso, nada disso, né? A nossa presença deve ser percebida pelos frutos, né? De caridade, de bondade, de verdade, de defesa da verdade. Então, um católico cheio de Deus pode transformar a sua própria casa, seus amigos. Uma pessoa que decide, por exemplo, perdoar, pode interromper uma história de ódio. Sabia disso? Tem muitas famílias que vivem aí em pé de guerra, vizinhos, etc. Mas quando alguém toma a decisão de perdoar, aí você vai mostrar o lado bom da sua vida. Dizer, peraí, Jesus me perdoou, eu preciso perdoar. Às vezes a pessoa fez o mal para a gente por ignorância, né? Alguém que permanece fiel durante uma doença, sei lá, um tempo de provação, com certeza pode ajudar outras pessoas, né, a manter a chama da fé acesa. Então, aquela oração feita com amor, com sinceridade, pode ajudar muita gente, né, a alcançar lugares onde jamais, né, pessoas poderiam chegar no sentido espiritual. A gente precisa, meus irmãos, não desprezar as coisas pequenas. O evangelho de hoje está nos ensinando isso. Então, temos duas coisas pequenas, o grão de mostarda, a porção de fermento, que muda tudo, muda tudo. Então, que Deus começou a sua história da salvação com o sim de Nossa Senhora. Jesus nasceu na simplicidade de uma manjedoura, né? Então, a igreja começou com um pequeno grupo de discípulos. Nosso Senhor não esqueceu do seu povo. Deus continua amando. Então a gente precisa olhar para as pequenas coisas, porque às vezes a gente procura Deus nas grandes coisas e Deus está nos pequenos gestos. Então que esse reino de Deus que já está crescendo, mesmo quando os olhos da gente não podem enxergar, né? A gente pode acreditar. O que hoje parece apenas uma pequena semente na tua vida e na minha, poderá amanhã se tornar uma grande árvore, né? Frondosa, oferecendo abrigo, esperança para muita gente, para muitas vidas. Então que Jesus faça de nós pequenas sementes para o reino dele, fermento de santidade no mundo. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos faça crescer na graça. Que você tenha um dia de paz, Nossa Senhora cuide de você, da sua casa, da sua família. Vamos juntos com Nossa Senhora, ser sal da terra, luz do mundo. Que as coisas pequenas de Deus, entrando no nosso coração, a gente possa ver crescer grandes frutos espirituais. Se você chegou até aqui e não está inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha também, o seu like para ajudar o canal. Quer se tornar um apoiador da nossa missão? Aí na tela tem, deixa eu colocar aqui, cadê? Vai aparecer embaixo, pronto. Na descrição do vídeo tem outros detalhes, se você quer adquirir o livro do lançamento, a pré-venda está acontecendo. Aproveite enquanto está na promoção. Agora no mês de agosto não vai ficar o mesmo preço, portanto, a gente vai adiantar a impressão desse livro para você poder receber o mais rápido possível. Adquira o seu, será um tesouro grandioso para você que quer conhecer as aparições de Nossa Senhora de Anguera. Deus abençoe, excelente dia, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Até daqui a pouco, se Deus quiser.